Feliz sábado. Que bom é ter cada um de vocês na casa de Deus para louvarmos e adorarmos o nome dele. Convido vocês a se colocar em pé agora, porque nós vamos louvar a Deus e nos colocarmos aos pés de Jesus. Nós iremos entoar o hino Eis-me Aqui. Se coloque à disposição de Deus para fazer a obra dele, para levar a mensagem dele. Cante agora com todo o seu coração, solte a sua voz e vamos louvar ao nosso Deus. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Me amou antes da primeira morte do primeiro filho. Me amou e ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi, eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, E você responde? eu respondi, eis-me aqui, eis-me aqui. 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 E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Quando nós
obedecemos ao nosso Deus e nos colocamos à disposição dele, ele nos usa. E ele nos usa porque é isso que ele quer das nossas vidas, que nós nos coloquemos à disposição dele, que ele nos use nesse sábado. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Minha casa, me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz-me tua minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Usa-me pra tua glória. Faz-me tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Agora que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, você que tem no seu coração o desejo de entregar a vida de outras pessoas, de interceder por alguém,
enquanto nós cantamos mais uma vez sobre nos entregarmos, sobre entregar a vida de outros que nós amamos, venha até a frente, traga o seu pedido, o seu desejo, coloque no altar do Senhor essas pessoas que estão no coração de cada um de vocês. Os meus queridos, a minha casa, os meus amigos, entrego a ti, nas tuas mãos, Senhor, me entrego meu viver no teu altar, me prostrarei no asoleiro e eu passo nas tuas mãos, descansarei. Nas tuas mãos, descansarei. Neste momento de oração intercessória, que possamos elevar o nosso coração a Deus. Que possamos estar lembrando de orarmos pela professora Esther, que está em tratamento, pela irmã Enilzete também, que necessita das nossas orações. Lembrar também do pai da Rodrine, que se encontra hospitalizado, está na UTI com dengue hemorrágica. E que possamos colocar todos os nossos temores diante de Deus. Quando oramos por outras pessoas, quão gratificante é, porque nós agimos como ponte das nossas dificuldades e ponte em elevar esses pedidos a Deus. Eu trago aqui um verso bíblico que, para mim, sempre quando perguntam qual o seu verso bíblico preferido, é esse aqui que eu vou ler para vocês, que se encontra em Tiago 1, de 6 a 7. Diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quando a gente pede, a gente deve entregar, porque a própria palavra de Deus diz: se a gente pede e não confia, a gente não vai receber nada. Então, que possamos pedir com fé, pedir pelos nossos irmãos. Amém? Vamos nos ajoelhar para orarmos? Senhor, querido Deus, Pai querido, Deus de amor, te apresento, Senhor, a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, para te render louvores, te entregar as nossas necessidades, pedir, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada lar. As famílias, Senhor, por quem oramos semana passada, que elas possam ter sido agraciadas pelo poder do Teu Espírito Santo. E te apresento, meu Pai, essas famílias também que iremos interceder por essa semana. Que o Senhor possa derramar bênção sobre eles. Que eles possam, Senhor, entender, confiar em tudo que o Senhor tem preparado para elas. Eu venho te pedir, meu Pai, fortifica, renova a tua igreja. Renova o nosso ser individual também. É o que eu te peço em teu nome. Amém.
Bom dia, feliz sábado. Eu queria a atenção de todos. Nós vamos ter um vídeo agora do nosso pastor, ele vai dar algumas instruções e depois nós iremos proceder aqui à entrega de algum material para a igreja. Por favor, solte, por gentileza. Feliz sábado, queridos irmãos, que Jesus possa estar com vocês. Hoje estamos começando a segunda fase dos amigos de oração. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora, hoje à tarde, a pesquisa de oração. O que é a pesquisa de oração? É o teu amigo abrir o coração e falar mais quais são as necessidades dele. Como é que você vai fazer isso na prática? Você vai mandar uma mensagem para o seu amigo, de voz, ou escrever e falar assim: quero passar na sua casa 1 minutinho para orar no portão da sua casa. Não é para entrar, não é para você ficar lá meia hora, 1 hora conversando, apenas no portão de casa. E você vai falar para ele assim, chegou lá, você fala assim: meu amigo, estou orando por você já há 2 semanas, mas nessas últimas 2 semanas, antes de acabar o projeto que nós estamos tendo na nossa igreja, eu quero ter uma oração mais específica. E aí você entrega este cartão, que é a pesquisa de oração. A pesquisa de oração, ele vai botar o nome, o telefone, e aí vai dizer lá se o problema dele é desemprego, é doença, depressão, é a parte emocional. E ele pode escrever o pedido especial e você faz uma oração com ele. Terminou isso, você fala assim: olha, Deus te abençoe, eu já tenho que ir lá, porque também estou orando por uma segunda pessoa. Então você vai receber hoje 2 papéis desse, para você fazer a visita e a oração, a pesquisa com o seu amigo de oração. Agora, uma outra maneira que você pode fazer é digital. Eu vou mandar o arquivo aqui no grupo da igreja e você pode também mandar isso aqui digitalmente e ele pode escrever para você. Aí você preenche na mão. Seja você visitando ou seja você fazendo de uma maneira digital, depois de preenchido, nós vamos colocar na urna na igreja. E a partir de todos os cultos agora, nós vamos estar orando por esses pedidos. E como no ano passado, nós vamos botar o telefone de alguns, nós vamos mandar mensagens para eles. Então, faça a pesquisa de oração e assim nós vamos terminar o segundo passo do amigo de oração. Queridos, não vamos desistir do programa. Pastor, eu não comecei ainda a orar. Começa agora. Escolhe 2 amigos, começa a mandar mensagem, começa a conversar com ele. Deus vai abençoar. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração pela missão. Quando nós abençoamos outras pessoas, um milagre acontece. Nós somos muito mais abençoados. Por isso eu clamo uma bênção sobre você, sobre a sua família e sobre todos os amigos de oração. Deus nos abençoe. Um abraço e um feliz sábado. Eu queria convidar alguns amigos agora que eu distribuí para que eles façam a entrega. 2 por pessoa, pode entregar para todos, para que todos nós sejamos motivados a participar desse ministério de salvação de pessoas. Se precisarmos de mais, nós vamos disponibilizar mais. Você deve fazer isso hoje à tarde, ou de maneira digital, e eu clamo que o ideal seria de maneira presencial, para que o seu amigo ele perceba que você está de fato preocupado com ele, inclusive se deslocou até a casa dele. Esse seria o ideal. Muito bem, eu queria dar 2 rápidos avisos aqui, são importantes. Primeiro, a nossa comissão estará se reunindo agora após o culto. Nós temos 2 assuntos bem pontuais e rapidamente precisamos da presença de todos os membros da comissão. E agora eu vou fazer uma convocação.
A Assembleia Administrativa desta igreja está sendo convocada para o próximo sábado. Quem que é a Assembleia Administrativa? São vocês todos, tá? Os membros regulares batizados desta igreja. Nós teremos uma votação no sábado que vem e, por imperativo, digo assim, legal, nós precisamos convocar a igreja antecipadamente. Faremos isso também no grupo do WhatsApp, mas já estou fazendo aqui de púlpito para que nós estejamos no próximo sábado. Tá bom? Todos receberam? Acabou o material aí? Tem mais? Precisa de mais? Amados, essa igreja está vivendo... Olha, eu sou muito novo. Não tão novo como gostaria, mas eu já vou fazer ano que vem 30 anos de igreja central. Cheguei com pouquíssimos anos aqui, mas já vou fazer 30 anos. E eu vou dar um testemunho de púlpito. Nós nunca vivemos um momento missionário tão intenso igual nós estamos vivendo agora. Eu podia escutar um amém agora? Amém. Vamos nos envolver, vamos salvar pessoas. Nós aprendemos na lição de hoje quais são os propósitos que devem estar no nosso coração. O meu propósito do Tiago é fazer mais viagem, ganhar mais dinheiro e adquirir mais patrimônio. Esse é o que o Tiago Estrela quer. Mas o que o Senhor quer para a minha vida é que eu me dedique a salvar pessoas. Eu acho que você tem um monte de objetivos aí. Mas se não tiver neles viver para o Senhor, nós somos os mais os infelizes. Curva a vossa fronte, nós vamos orar agora. E depois nós teremos uma linda mensagem musical e a continuidade dessa programação maravilhosa do Dia das Mulheres. Incline a sua fronte. Santo Deus, nosso Pai. Realize em nós, querido Deus, através da atuação do Espírito Santo, as mudanças que precisamos fazer, para que o propósito da nossa existência é levar outras pessoas ao Calvário. Nos ensina, querido Deus, de maneira prática, como vivermos para o Senhor, que os propósitos do Senhor sejam colocados no nosso coração. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, feliz sábado. Que essa mensagem possa ser um lembrete de como precisamos nos render ao Senhor para que possamos nos tornar homens e mulheres, né, de acordo com o coração dele. Que Deus seja louvado. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração? Senhor Deus, que nesse momento nós possamos nos render aos teus pés, que o Senhor possa receber o nosso clamor, o nosso louvor e a nossa adoração, que nós possamos apenas visualizar o Senhor falando a cada um de nós nesse momento. É o que nós te suplicamos, te pedimos, no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje é um dia especial. Nós estamos num mês especial, né? Num mês onde o mundo celebra as mulheres. Por mais que na prática talvez a gente não está percebendo isso. Mas nesse mês, nós somos, enquanto mulheres, nós somos levadas a entender qual é o nosso papel na missão. O que Deus espera de cada um de nós, não só as mulheres, mas todos nós. O que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos perceber nesta manhã, refletir nesta manhã, qual foi
a importância que algumas mulheres tiveram na missão. Nós vamos falar um pouco sobre mulheres, exemplo de inspiração para a missão. E nós sabemos qual é a nossa missão. A nossa missão é levar, é falar de Jesus em todos os lugares. É isso que Deus espera de nós. Quando nós temos a oportunidade, talvez se alguém perguntar para você, irmão, que se encontra, amigo ou amiga que se encontra aqui conosco nesta manhã, se alguém perguntar para nós, quais são os nossos heróis bíblicos? O que vem à sua mente? Na minha mente vem alguns, mas em especial 2, que eu quero passar a eternidade conversando com eles. José e Jó. Eu tenho uma admiração muito grande por esses 2 homens. E eu quero ter essa oportunidade. Talvez se nós pedíssemos para que você pudesse citar, dentre os discípulos de Jesus, quais aqueles que para você teve um papel de mais importância? Talvez muitos daqui poderiam citar, ou quase todos poderiam citar 3, né? E quando a gente fala de discípulo, geralmente é o que vem em primeiro no nosso pensamento, na nossa mente. Pedro, Tiago e João. E as mulheres? Quais foram as mulheres que vêm na sua mente, que foram de extrema importância na pregação do Evangelho, em épocas diferentes, né? Talvez Esther, talvez Ruth, né? Talvez Maria, a mãe de Jesus, e tantas outras mulheres. Quando nós temos a oportunidade de ler a palavra do Senhor, em especial o Velho Testamento, quando nós vamos ler ali alguns capítulos que falam sobre a genealogia, talvez eu e você, e eu já fiz isso, às vezes a gente tem uma tendência de pular, né? Mas nós percebemos que as genealogias que são colocadas no Velho Testamento e a genealogia que é colocada no Novo Testamento, ela tem uma diferença. Todas as genealogias citadas no Velho Testamento, você já prestou atenção que nenhuma mulher é citada? Você sabia disso? Nenhuma mulher é citada. Quando nós vamos para o Novo Testamento, como Jesus, eu vou ver se vai dar certo aqui, tá? Deu. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente já começa a perceber uma diferença. Porque nós vamos entender, principalmente ao olhar para o Novo Testamento, como as mulheres tiveram um papel de extrema importância. Em especial, como Jesus via as mulheres. E eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. O livro de Mateus capítulo 1, ele nos fala sobre a genealogia de Jesus. E quando a gente começa a ler ali Mateus capítulo 1, alguns versículos, em especial 4 versículos que nós vamos ler. Nós vamos ler o versículo 3, o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 16. Esses 4 versículos de Mateus capítulo 1 traz para nós algo diferente. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 4, a gente já começa a perceber a diferença. No versículo 3, a gente já começa a perceber que no versículo 3, uma mulher é citada. Deu errado, vai dar certo. Uma mulher é citada. A primeira mulher que é citada em Mateus capítulo 1, versículo 3, é a Tamar. Vamos ler?
Mateus capítulo 1, versículo 3. E Judas gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esdrom. E Esdrom gerou a Arão. Aí a gente começa a perceber a importância que as mulheres começaram a ter, de fato, na pregação do Evangelho. Quando nós vamos lá para o versículo 5, uma outra mulher é citada. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe. E depois, se nós lermos o versículo 6, uma terceira mulher. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias, Betseba. E se nós formos lá para o versículo 16, nós vamos ver a última mulher citada na genealogia de Jesus. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Aí nós começamos a perceber, irmãos, qual é a importância que as mulheres começaram a ter. Na época de Jesus, eu vou colocar uma frase aqui. As mulheres existiam, mas eram inexistentes. Elas existiam, mas elas eram inexistentes. A partir do momento da genealogia de Jesus, nós vamos perceber como Deus atuou na vida de algumas mulheres e a diferença que essas mulheres fizeram na época aonde elas estavam. Elas se deixaram ser usadas por Deus e elas fizeram coisas tremendas, tremendas. E nós vamos continuar lá no livro de Lucas. Vamos lá para o livro de Lucas? Lucas, capítulo 1. Vamos caminhar um pouquinho na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que fez uma diferença na época na qual ela se encontrava. E se nós caminharmos pelo Novo Testamento, nós podemos ver que essas mulheres foram mulheres de fé e coragem. Numa época onde mulher não tinha voz. Numa época onde mulher, me desculpe a colocação, era nada. Numa época onde era um ambiente estritamente masculino. Elas foram exemplos de fé e coragem. E eu e você também podemos ser exemplos de fé e coragem. Quando nós caminhamos, nós vamos ver as mulheres no ministério de Jesus. Qual foi o papel que as mulheres tiveram? E homens também. Mas hoje em especial as mulheres. Que elas tiveram no ministério de Jesus. E nós vamos perceber que elas também tiveram um papel de extrema importância. No livro de João, se os irmãos puderem me acompanhar, no livro de João, capítulo 3, ali nos traz um encontro. Vamos abrir? João, capítulo 3. Ali nos traz um encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele tinha algumas particularidades. Nicodemos era judeu. Nicodemos era um homem culto, letrado, e ele foi ao encontro de Jesus em qual parte do dia? À noite. Ele foi escondido encontrar com Cristo. Porque Nicodemos tinha alguns questionamentos. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a obter conhecimento, questionamentos são gerados. E nós precisamos sanar esses questionamentos. E ele tinha um questionamento. E ele foi ter com Jesus.
Só que quando a gente lê o capítulo 3 do livro de João, a gente percebe que ao final do relato do encontro de Jesus com Nicodemos, Nicodemos ele não ficou muito satisfeito com aquilo que Jesus colocou para ele. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 4 do livro de João, vamos lá para o capítulo 4 do livro de João, nós temos um outro encontro. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus tem esse encontro com a mulher samaritana, alguns questionamentos também são feitos. Quando Jesus começa a conversar, vamos entender o contexto. A mulher samaritana tinha ido buscar água no poço e Jesus também foi até aquele local. E Jesus não perdia nenhuma oportunidade de conversa, de diálogo. E Jesus começou a ter um diálogo com aquela mulher. Quando Jesus começa a conversar com ela, aquela mulher se espanta. Ela fica meio incrédula. O relato do livro de João, capítulo 4, nos traz isso. Mesmo de forma meio camuflada. Porque os judeus não conversavam com o samaritano. Eles não conversavam. Eles existiam, às vezes, no mesmo lugar, mas eles não tinham nenhum tipo de contato, de relacionamento. E Jesus começa a quebrar a primeira barreira, o primeiro paradigma. Jesus quebra a primeira barreira. Jesus começa um diálogo com alguém que, aos olhos humanos, nunca aconteceria tal diálogo. A mulher samaritana. E aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, ele se deu durante o dia. Lembra lá do encontro de Jesus com Nicodemos, que foi à noite? O encontro de Jesus com a mulher samaritana foi durante o dia. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E Jesus pede algo para aquela mulher. Jesus pede que ela lhe dê água. E no diálogo que Jesus tem com aquela mulher no livro de João, capítulo 4, Jesus fala para ela que aquela água não vai matar a sede. Que eles podem beber da água, mas logo em seguida eles teriam sede novamente. Mas aí Jesus fala algo tremendo. Jesus fala que a água que ele tem para dar, se a pessoa beber, ela nunca mais terá sede. Irmãos, aquele encontro fez uma diferença tão grande na vida daquela mulher. E o relato, ele caminha um pouco mais. Jesus fala algo para aquela mulher que também trouxe incredulidade a ela. Aquela mulher fala para Jesus que ela não tem marido. Qual é a resposta de Jesus? É verdade. Você não tem. E nem os outros 5 que você teve também não era seu marido. Esse encontro na vida daquela mulher. E a diferença foi tão grande, foi tão gritante, que eu gostaria que nós lêssemos João capítulo 4, versículo, vamos ler o versículo 17. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E Jesus continua o diálogo com aquela mulher. E no versículo 25, a mulher disse: eu sei que é o Messias. Aquela mulher reconheceu que aquele homem que ela estava conversando era o Messias. E sabe o que aquela mulher fez? Ela ficou calada? Ela guardou para si?
quando ela entendeu que aquele homem era o Messias, ela foi e contou tudo que ela havia ouvido de Jesus. E ela chamou todos para ir ouvir pessoalmente o que Jesus estava falando. Irmãos, quando nós temos um encontro com Cristo, nós não podemos guardar para nós. Nós temos que falar, nós temos que levar, nós temos que trazer, para que outras pessoas também possam ter esse mesmo encontro. Olha a diferença que Jesus fez na vida dessa mulher, da mulher samaritana. E quando nós vamos lá para o livro de Mateus, vamos voltar um pouquinho? A gente vai caminhar pelo Novo Testamento. Mateus capítulo 15. Narra o encontro de Jesus com uma outra mulher. Mateus capítulo 15. Aqui vem nos falando sobre o encontro que Jesus teve com a mulher cananeia, Ciro-fenícia. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, eu fiquei pensando isso desde a semana passada. Se esse encontro de Jesus com a mulher cananeia tivesse acontecido hoje, eu acho que o Luiz e o Tiago vão concordar comigo. Se fosse hoje, Jesus levaria um processo. Provavelmente, Jesus levaria um processo. Porque quando a gente começa a ler o encontro que Jesus teve com a mulher cananeia, e a gente sabe o contexto, aquela mulher estava aflita, aquela mulher estava desesperada, aquela mulher estava clamando por um milagre, porque a sua filha se encontrava extremamente doente. E ela entendia que somente Jesus poderia fazer algo pela sua filha. E ela tenta de todas as formas chegar próximo do mestre. Ela tenta de todas as formas chegar perto de Jesus. E eu creio que muito devido à multidão, porque aonde Jesus ia, era muita gente próximo. Muitas pessoas queriam ouvir sobre Jesus. Muitas pessoas queriam ser curadas. E aquilo dificultou. Chegou ao ponto dos discípulos falarem para Jesus para que Jesus pudesse mandar aquela mulher embora. Mas algo aconteceu. Jesus parou. E quando Jesus para e olha para nós, algo acontece. Jesus parou e olhou para aquela mulher. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor? Mateus capítulo 15. Vamos ler o versículo 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Jesus ali naquele momento, irmãos, talvez aos nossos olhos, aos nossos ouvidos humanos, aquela mulher estava numa situação de humilhação. Humilhação. Jesus fala que talvez ela mereceria apenas as migalhas. E qual é a resposta daquela mulher? Vamos ler? Qual foi a resposta que aquela mulher deu para Jesus? Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Irmãos, quando aquela mulher falou isso, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, aquilo foi uma demonstração de fé. Ela tinha certeza que Jesus poderia curar a sua filha.
E tudo aquilo que aconteceu antes não foi empecilho para que ela continuasse clamando, buscando, pedindo, suplicando. A palavra de Deus nos fala que aquela mulher foi a primeira mulher que teve uma demonstração de fé tremenda. Porque quando ela fala aquilo, a sua filha foi curada. Ela entendia que aquele encontro podia fazer a diferença na vida não só dela, mas na vida da sua família. Quando nós temos um encontro com Cristo, não somos só nós que somos transformados. A nossa família também é transformada. A nossa família também é transformada. E se nós continuarmos o Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus teve um outro encontro. Jesus teve um encontro com Maria Madalena, né? Com Maria. Jesus teve um encontro com Maria. Aos olhos humanos, irmãos, aquele encontro pareceu loucura. Maria pega um perfume, o mais valioso da época. Pensa num perfume caro. Qual que vem à sua mente? Sabe aquele perfume que você compra e ele dura um ano? Sabe? Você só usa em ocasiões especiais. As mulheres vão entender o que eu estou falando, né? Quando a gente compra um perfume muito caro, a gente não usa ele todo dia, né? Maria pegou aquele perfume caríssimo e ela derramou aquele perfume nos pés de Jesus, significando gratidão, reconhecimento do Cristo Todo-Poderoso. Aquele perfume, irmãos, ele valia mais ou menos cerca de 300 dias de trabalho. Faz uma conta simples aí. 300 dias de trabalho dá quase 10 meses de trabalho. Multiplica o seu salário de um mês por 10. Fez a conta? Esse foi o valor do perfume. Você faria? Você pegaria 10 meses, salário de 10 meses, compraria um perfume e derramaria esse perfume nos pés do Salvador? Maria fez isso. Em atitude de reconhecimento e de gratidão, por saber que Cristo, Ele é muito maior e Ele pode todas as coisas. E se nós caminharmos, nós vamos ver, vamos ler, vamos abrir. João capítulo, está na tela, mas vamos ler na palavra do Senhor. João capítulo 19. Nós temos que ler sempre na palavra do Senhor. João capítulo 19, versículo 25, que nos diz assim: e junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Num dos momentos mais difíceis que Jesus passou. Num dos momentos mais difíceis que Jesus passou. Mulheres estavam ali, participando. Mulheres estavam participando. E se nós caminharmos, nós temos uma outra mulher, Maria Madalena. Maria Madalena, ela se tornou a primeira pessoa a anunciar as boas novas que Cristo havia ressuscitado. Quando Cristo ressuscita, Ele encontra Maria
Madalena. E quando Maria Madalena entende que aquele que estava à sua frente era o Cristo ressuscitado, ela começa a falar isso, chama os discípulos e começa a falar dessa boa nova, que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E nós temos tantos outros exemplos de mulheres que foram atuantes, participativas na missão que o Senhor deu a cada uma delas. Se nós continuarmos, nós temos aqui, lá em Lucas capítulo 8, iam com ele, Jesus, os discípulos e também algumas mulheres. Aí vem falando, nos trazendo algumas que estavam ali com Jesus. Nós temos aqui sendo citadas Madalena, Joana, Susana e tantas outras mulheres que estavam com Jesus participando, caminhavam com Jesus, participavam de tudo que Jesus se propunha a fazer. Mulheres estavam ali, participando. E quando nós vamos, irmãos, lá para os ensinamentos de Jesus, Jesus ele gostava muito de ensinar através de parábolas. E é bom a gente aprender por parábolas, né? Jesus pegava coisas do cotidiano das pessoas, que elas conheciam, que elas tinham familiaridade, para que Jesus pudesse ensinar algo. E uma das formas didática que Jesus usava eram as parábolas. E Jesus contou algumas parábolas. Nós vamos estudar duas em especial. Uma das parábolas que Jesus contou está lá no livro de Mateus, capítulo 13, que foi a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, ele se dá em qual ambiente, irmãos? No ambiente agrícola, campo. E nós sabemos que o ambiente agrícola, hoje nem tanto, né? Mas na época de Jesus, o ambiente agrícola, o campo, era um ambiente estritamente masculino. Sim ou não? Sim, estritamente masculino. Mas Jesus entendia, irmãos, que no diálogo que ele tinha com as pessoas, ali não tinha apenas homens, ali também tinha mulheres. E logo no capítulo 13, depois que Jesus contou a parábola do grão de mostarda, Jesus vem e conta a parábola do fermento, aonde uma mulher é colocada ali na história, porque Jesus também queria alcançar as mulheres. Depois Jesus traz para nós mais duas parábolas: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Novamente, a parábola da ovelha perdida, ela se dá em qual ambiente? Rural, não é? Também um ambiente, na época de Jesus, um ambiente masculino. Depois Jesus conta a parábola do filho pródigo. Os personagens da parábola do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, são personagens masculinos. Jesus queria alcançar os homens. Parábolas aonde eles pudessem entender o que Jesus queria ensinar. Mas entre a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, Jesus conta a parábola da dracma perdida. Moeda, né? Para a gente entender melhor, da moeda perdida. A dracma, a moeda, foi perdida aonde? Dentro de casa. Quer um ambiente mais familiar para nós mulheres do que a nossa casa? Não existe, não é? Jesus, em tudo o que ele fez, ele queria alcançar homens, mas ele também queria alcançar mulheres. E as parábolas de Jesus deixa isso muito claro, irmãos.
quais eram os objetivos de Jesus, qual público Jesus queria alcançar. E a gente percebe isso. E quando nós caminhamos pelo cristianismo primitivo, nós vamos entender qual foi a importância das mulheres no cristianismo primitivo. Em especial, no livro de Atos. Vamos lá para Atos? Atos capítulo 9. Deixa eu pegar meu óculos, tá? Atos. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 14 primeiro? Atos capítulo 1, versículo 14. Na minha tradução diz assim, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. O cristianismo, na igreja primitiva, as mulheres também tiveram um papel de importância. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, comprova isso. Permaneciam, perseveravam em oração e súplica, homens e as mulheres. E quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente percebe algumas mulheres que tiveram um papel de extrema importância no livro de Atos. Vamos lá para Atos capítulo 9? Atos capítulo 9. A gente começa a partir ali alguns versículos, Atos capítulo 9, capítulo 12, capítulo 16 e tantos outros versículos que nos trazem algumas mulheres. O primeiro nós temos Tábita. Atos capítulo 9, versículo 36. Sabia que Tábita também foi conhecido como Dorcas? E sabia que na nossa igreja, a nossa assistência social, no início se chamava Dorcas? Hoje Asa, numa esfera menor, numa esfera maior Adra, né? Mas antigamente era Dorcas. Por quê? Porque muito se percebeu de quão importante e a diferença que essas mulheres faziam. Depois a gente pode ter ali, vem nos trazendo sobre Maria, mãe de Marcos, Atos capítulo 12, versículo 2. Depois nós temos ali sobre Lídia, Atos capítulo 16, versículo 14, versículo 15, versículo 40. Depois os irmãos podem ler na Bíblia. Depois a gente tem ali sobre Tâmires, Atos capítulo 17. E por fim, Priscila, Atos capítulo 18, versículo 18, 24. Livro de Atos é repleto de mulheres que fizeram a diferença. Que fizeram a diferença. Mulheres que se deixaram ser usadas por Deus. Mulheres que entenderam qual era o seu papel na sociedade na qual elas estavam inseridas. Né? E por fim, se nós formos, lá em Romanos capítulo 16, nós temos ali falando sobre Febe. Febe, no primeiro momento, ela é considerada serva diaconisa. Aí vem um nome de um dos ministérios da nossa igreja. Né? Febe, ela tinha um papel de extrema importância, irmãos. Ela era servidora. Ela servia. Depois, nós temos ali, que se transformou em diaconisa, benfeitora. Pessoas, mulheres que eram ativas na liderança da igreja.
Sabia que na época de Paulo, mulheres eram ativas na liderança da igreja primitiva? E nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11. A gente sabe de cor. Nós vamos falar sobre a galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé, tem nomes ali com um objetivo, para nos servir de exemplo, que se estivermos numa caminhada com Cristo, mesmo com altos e baixos, com quedas e levantar, nós também podemos ter o nosso nome na galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé, ali fala sobre Abraão, mas também fala sobre Sara. Pela fé, Sara recebeu o poder de ser mãe. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre Josué, mas também fala sobre Raabe. Pela fé, Raabe não foi destruída com os desobedientes. E lá fala também sobre tantas outras coisas. E no final fala que pela fé, mulheres receberão seus mortos pela ressurreição. Pela fé, mulheres receberão seus mortos pela ressurreição. Irmãos, precisamos entender hoje o que Deus espera de mim e de você. Se nós pudéssemos continuar a escrever a história no tempo de hoje, o que nós iríamos escrever? Eu quero trazer para vocês uma citação que está lá no livro Serviço a Cristo, na página 8, aonde diz o seguinte: a cada um foi distribuída sua obra, e ninguém pode substituir o outro. Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que seu cumprimento envolve o bem de alguma alma e a negligência da mesma, a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. Olha qual é o meu papel e seu papel hoje, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui foi distribuída uma obra. E ninguém pode substituir o outro. Ninguém pode substituir o outro. O que foi distribuído a mim, eu preciso fazer. Eu quero trazer uma outra citação, que está lá também no livro Serviço Cristão, na mesma página, que diz o seguinte: salvar almas deve ser obra vitalícia. Sabe o que é vitalícia? Para sempre. Não acaba, não tem fim. Só vai acabar quando Cristo voltar. Cada alma deve ter uma obra vitalícia. De todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. Irmãos, e eu quero falar para as mulheres, em especial, Deus espera muito de nós. Muito. Talvez Deus nos permitiu viver nesse mundo de hoje
para que nós possamos fazer a diferença, ser luz lá no nosso lar. Talvez Deus nos permitiu vivermos nesse mundo hoje, para que a gente possa fazer a diferença lá no nosso trabalho. Eu não sei aonde. Eu só sei que nós temos uma obra a cumprir. E Deus conta com você, homens e mulheres. Sabe por quê que Deus conta com cada um de nós? Porque a missão do povo de Deus nos últimos dias é o quê? Pregar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. O que aconteceria se atendêssemos à oração de Cristo, unindo homens e mulheres na missão? Irmãos, o que aconteceria? Cristo já tinha voltado. Eu tenho certeza. Cristo pregou unidade. Homens e mulheres juntos. Cristo pregou que nós precisamos completar a missão. E para isso ele chama homens e mulheres. Mas em especial ele chama mulheres. E eu espero que a nossa resposta seja sim. Eu tenho uma coisa muito particular comigo. E às vezes eu ia usar um vocabulário aqui, não vou usar não. Eu nunca falo não para Deus. Às vezes eu estou cansada. Às vezes eu não tenho tempo. Mas se Deus me chamar, com as minhas fragilidades, com os meus defeitos, com o meu nada, eu me disponho. Porque eu sei que é Cristo que vai fazer. Eu serei apenas instrumentos nas mãos dele. E é isso que Deus espera de você, mulher. E eu quero convidar você, mulher, que vem aqui à frente agora, para que você também possa se dispor. Se você não quiser vir, fica à vontade. Mas se disponha aonde você estiver. E eu quero chamar os nossos meninos lindos nesse momento. E eu quero convidar a Ana Clara. A Ana Clara vai trazer um louvor para Deus. E que durante esse louvor nós possamos pedir que Deus nos use. Não sei como, não sei onde, mas que Deus nos use. Que através de nós, junto com os homens, com as crianças, com todos, que nós possamos fazer aquilo ali, ó. Que nós possamos pregar, falar de Jesus a outras pessoas. Irmãos, o mundo está clamando. Pessoas estão desesperadas. Tem pessoas que não sabem mais o que fazer. E nós temos a resposta. A resposta é Cristo. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a quem vem buscar de joelhos, poder
poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo os meus dias inteiros, que saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Amém, Ana Clara. Adriano, coloca o último slide, por favor. Eu quero encerrar lendo o último slide. Uma citação que está no livro Evangelismo, que é uma mensagem de Deus para cada um de nós, que diz assim: quando mulheres consagradas se unem ao trabalho de salvar almas, elas podem alcançar corações que muitas vezes outros não seriam alcançados por outros meios. Seu trabalho é essencial na grande obra de Deus. Olha a nossa responsabilidade. O nosso trabalho é essencial na grande obra de Deus. Vocês receberam um pequeno mimo. E esse mimo, ele tem um objetivo. Ele tem um significado. Quando eu estou com alguma coisa para fazer de urgência, eu já pego alguma coisa e prendo meu cabelo. É automático. Nós temos que fazer algo de urgência para Deus. Então, que a gente possa prender o cabelo e abreviar a volta de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós lemos na tua santa palavra exemplos de homens que nós já conhecemos, mas em especial hoje nós vimos mulheres
que fizeram a diferença. Porque talvez tiveram um encontro com o Senhor, talvez entenderam qual era o seu papel na sociedade onde elas estavam inseridas, mas que foram mulheres atuantes e que através do trabalho, da dedicação, do serviço, corações foram alcançados. Que nós também possamos ter o mesmo espírito, Pai. Que nós também possamos nos dispor. Que nós possamos trabalhar, servir. A tua volta é urgente. Mas para isso, quando nós acabamos de ler, primeiramente nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Aí sim, nós teremos condições de fazer a obra que o Senhor determinou a cada uma de nós. Que o Senhor possa abençoar esta igreja. Que o Senhor possa abençoar os membros, os irmãos, os homens, as crianças, os jovens, os adolescentes. Aqueles com um pouco mais de idade, de experiência. Que todos sejam abraçados pelo Senhor neste momento. Mas em especial, nos coloco na tua santa presença, no teu trono de graça, as mulheres desta igreja. Que esse exército continue de pé, trabalhando. E quando o Senhor retornar, que todos nós possamos estar ali participando. Nos despeça agora, que os teus santos anjos possam nos acompanhar. E que possamos escolher passar todos os instantes das nossas vidas na tua santa presença. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino, para encerrarmos o nosso culto dessa manhã. Neste bom lugar eu encontrei a paz que tanto procurei. Neste bom lugar os meus anseios e temores eu